E aí, pessoal, aqui é mais ou menos não, som da egrégora divina, tudo bem? Bom, eu vim aqui trazer hoje um assunto que eu acho que muitas pessoas, muitas famílias estão passando, né? Já passei também, não é anormal, né? Tudo isso, as pessoas passam realmente por isso, só que a gente tem que saber o que fazer, né? Tentar entender toda uma situação para dar um melhor passo, né? Para o lugar, para a direção certa, né? Então, aqui vou estar falando dos jovens, né? Que hoje o jovem ele acaba muitas vezes se isolando, né? Ou a criança também, pela situação própria, energética, espiritual, mediúnica, e com esse planeta que hoje nós vivemos com tanta turbulência, né? Vamos dizer assim. Só para vocês entenderem, né? Eu com meus 14, 15 anos, eu tinha fortes palpitações no coração, né? A pressão subia, descia, eu quase desmaiava. E para um jovem isso é complicado, tá? A minha mãe, como sempre trabalhou no centro espírita, kardecista, né? E também já trabalhou na Umbanda. Então ela falava para mim: não, filho, fica tranquilo, isso aí não é coisa sua, material, não é física, é espiritual e tudo mais. Só que a gente só acredita, São Tomé, né? Só acredita vendo, então eu não conseguia relaxar, então ela marcou para mim médico, fui no Instituto do Coração em São Paulo na época, e lá constatou que eu não tinha nada. Então o problema realmente muitas vezes não é físico, ele é espiritual, tá? Então eu acredito que muitas pessoas estejam passando por isso ou vão passar em algum momento, tá? A sorte é que eu tinha um apoio, um direcionamento da minha mãe, que tinha conhecimento desse tipo de assunto, então conseguiu me direcionar, né? Para a coisa certa, porque senão você começa a ter esse tipo de problema e acaba procurando auxílio ou ajuda ou remédio em lugares que não vão trazer o resultado e a cura definitiva, né? E nessa época também, dos 14, 15 anos, é uma época meio complicada, né? Nessa época dos 14, 15 anos também a minha mediunidade já estava aflorada, né? Vamos dizer assim. E eu tinha muitos problemas de energia, né? A gente chama de encosto, né? Então eu tinha muito problema com esse tipo de energia, de irmãozinho, cada um dá um nome, né? Desses encostos, tal. E eu passava muito mal, né? Eu chegava com dores de cabeça assim fortíssimas, eu não conseguia abrir os olhos, ao mesmo tempo eu tinha diarreia, muitas vezes tinha vômito, tudo ao mesmo tempo, tá? E muitas vezes minha mãe falava: isso aí, né, é energético, não é problema físico. E ela, como já médium trabalhadora, ali na emergência, né, às vezes o centro espírita ou kardecista ou umbandista, seja lá qual for, né, só ia estar funcionando daqui 3 dias, 2 dias, e a coisa estava com perrengue ali na hora, né? Então tinha que resolver. Então minha mãe muitas vezes acabava fazendo um trabalho, né, ali entre nós dois para estar melhorando a minha situação. E foi nessas que eu comecei a trabalhar, a desenvolver essa parte de desobsessão, né? Que é você direcionar, encaminhar ali a energia. Então foi por um autoatendimento, né? Vamos falar assim, né? Eu acabei tendo a ferramenta, né? Graças ao conhecimento da minha mãe, e acabei direcionando, tratando essa energia e encaminhando ela para o tratamento, né? O tratamento dela, da energia, da entidade, sei lá. Tá? Então, assim, o que eu quero dizer? Que existem muitas influências hoje no nosso dia a dia, tá?
Então, hoje precisamos nos preparar, né? Temos que buscar, temos que ir em busca de ferramentas para que possamos nos tratar, né? Que possamos cuidar do nosso corpo físico e espiritual, tá? E ao mesmo tempo dos nossos filhos, dos nossos jovens, das nossas crianças, né? Muitas vezes a coisa o perrengue está tão grande ali na hora que não tem como você esperar 2 dias para ir num lugar X ou lugar Y para estar tratando. E também precisamos ter o conhecimento para entender que aquela situação, aquele problema não é físico, né? Ele é um problema espiritual, energético, tá? Lógico que muitas vezes ele é físico, mas muitas vezes ele não é, né? Então a gente precisa de informações, de capacitações, vamos falar assim, para poder avaliar a situação de vários ângulos, né? Colocar as cartas na mesa e ver qual é a melhor opção de curar aquilo, né? Porque muitas vezes você vai levar a criança, a pessoa, o jovem para lugares para tomar remédio e não vai curar. Vai levar, muitas vezes leva até em psicólogo e psiquiatra achando que está com um problema X e Y e não é, né? Então você acaba tendo outro tipo de problema, gerando outros tipos de problemas e acaba não resolvendo o problema base, tá? Então para isso precisamos nos informar. Outra coisa do jovem que eu estou achando muito importante, da criança também, né? Acaba abrangendo os dois. Numa aula, né, de Reiki, eu tive uma aluna que foi fazer o Reiki não por ela inicialmente, mas por causa do seu filho. Seu filho tinha em média uns 20 anos de idade. E isso me chamou a atenção, achei interessante e ao mesmo tempo preocupante. Por que preocupante? Porque essa mãe teve a iniciativa de estar fazendo algo em prol do seu filho, né? Ou pela situação familiar em si, né? Daquele momento. Muitas não fazem isso, não têm o conhecimento, não acham que é necessário, uma série de coisas. Então eu achei preocupante por isso. E achei interessante também, porque dentro do nosso curso de Reiki a gente fala não só do Reiki, mas a gente fala em âmbito geral das formas de energia, de energias paralelas, enfim, nós abrangemos assuntos bem importantes e atualizados, né, vamos falar assim. E essa mãe veio falar para nós, falou: olha, não consigo me comunicar com meu filho, né? Às vezes eu sinto que ele fica irritado, decepcionado, porque ele vem conversar comigo, eu não entendo, não sei o que ele quer dizer. E dentro do curso a gente explicando algumas situações, algumas coisas que acontecem no plano espiritual, na parte energética principalmente, em outros planos. Ela falou: é isso que meu filho fala e eu não entendo, agora eu estou entendendo. E ela ficou super feliz, emocionada, e foi muito bacana. Então o que eu quero dizer é, como esse jovem, né, o filho dessa aluna, hoje eu acredito que tenham muitos jovens e muitas crianças, né, na mesma situação, tá? Porque o filho dela falava coisas de energia, de vidas de outros planetas, de outros seres, de vidas paralelas e tudo mais, esse tipo de assunto. E ela não entendia, né? Não tinha base de nada. Então hoje o jovem, ele vem com a sua parte espiritual, com a sua espiritualidade muito mais avançada do que a nossa, né? Muito mais atualizada. Então eles vieram, né? Os jovens, as crianças, eles chegaram para melhorar esse planeta, né? Parte energética, espiritual, a visão, trazer a realidade para nós, né? Só que aí o primeiro conflito dele já é a reencarnação, né? É reencarnar neste corpo físico. Porque o primeiro conflito, porque você imagina um espírito com mais luz, mais conhecimento, com mais coisas a fazer, com mais tarefas, né? E ele sabe o compromisso que ele tem. Aí chega aqui no corpo físico totalmente limitante.
né? Não consegue avançar. Então o primeiro choque é aí, né? O primeiro conflito dele é aí. Ele já se sente totalmente amarrado, bloqueado, sem capacidade, porque o corpo físico não comporta, né? Como uma garrafa de champanhe, a garrafa está ali, paradinha, mas dentro está borbulhando, querendo explodir para sair. Então é mais ou menos isso. Esse é o primeiro choque, o primeiro conflito que ele tem. Então isso já atrapalha todo o seu lado emocional, seu equilíbrio. O segundo choque, vamos dizer assim, né, que acaba o segundo atrito, né, vamos falar assim, muitas vezes é a própria família. Por quê? Porque às vezes ele cai num âmbito familiar que não tem conhecimento nenhum, não tem conhecimento de nada. Então já vem o segundo atrito. Então, além dele lidar com o seu próprio, o que está externo não consegue te auxiliar, te encaminhar, não consegue entender o que ele está falando, não consegue entender a situação dele. Então aí já vem o segundo problema, entre aspas, né? O segundo atrito, tá? Então, foram outros, né? Tem N atritos aí durante esse percurso, mas eu estou dando só o primeiro e o segundo, que é a base, é o início, né? Então o que eu quero dizer assim, temos que dar um pouco mais de atenção ao jovem, aos nossos filhos, às nossas crianças, né? Porque muitas vezes a gente, como pais, né? Eu sou pai também, eu não me descarto dessa turma, né? Às vezes como pais a gente fala, isso aí é coisa de criança, daqui a pouco passa, isso aí é coisa de adolescente, daqui a pouco passa, essa rebeldia e tudo mais, antissocial, e às vezes não é, tá? Isso podia ser há 50 anos atrás, 40 anos atrás. Hoje a coisa é um pouco mais delicada, né? Porque a aceleração dessa necessidade de evolução está muito rápida. Então, quem vai fazer esse trabalho são as crianças e os jovens. Então, precisamos dar mais atenção, prestar um pouco mais de atenção nas nossas crianças, nos nossos jovens. Vocês podem ver muitas vezes que a criança e o jovem é super irritado, né? Ou é super acelerado, não para, é uma energia, certo? Eles têm resposta para tudo, né? Resposta que as crianças, principalmente, resposta que às vezes você fica de boca aberta, você fala, eu não daria essa resposta, né? Às vezes é uma resposta tão certa e precisa que você fica quieto, não tem nem o que falar, né? E qual mais? Eu acho que são essas as principais características, né? E o jovem, por outro lado, acaba não se socializando, né? Às vezes ele está tão à flor da pele, a sua ascensão, evolução, o seu conhecimento, né, espiritual, que ele não consegue se envolver com outros jovens. Não fala a mesma língua, ele está muito mais avançado do que os outros, então ele não se encaixa em nenhum grupo, em nenhum nicho. Aí chega em casa, também não tem o conhecimento da família, o apoio da família pela falta de conhecimento, né? Vamos falar assim, e ele acaba se isolando, né? Aí se isola ali no celular, no seu mundinho, né? O antissocial, que às vezes os pais acham, né? Meu filho é antissocial, é assim mesmo, daqui a pouco passa. Então vamos prestar atenção, porque às vezes isso é um sinal de que o jovem está pedindo ajuda, né? Ele não está sabendo lidar com a situação, tá? Então precisamos nos informar, precisamos dar atenção, mais atenção naquilo que a gente acha que é bobeira, que é bobagem, que é temporário, e muitas vezes não é, tá? E para que isso não aconteça, que nem eu disse no começo, né? Você começa a medicar as crianças, os jovens, sem necessidade, porque o problema, entre aspas, não é a parte física, e sim a parte espiritual, energética. Então vamos prestar um pouco mais de atenção, que às vezes tem muita informação ali que estão entre linhas e precisamos muitas vezes decifrar, principalmente aqueles que não têm conhecimento nenhum. Eu tenho uma filha, eu tenho duas filhas. A mais nova, ela é bem mais a flor da pele, a sua mediunidade. Então, de uma forma ou de outra, eu tento encaminhá-la,
direcioná-la, mostrar, né? Tento criar nela essa força de que ela consegue ter poder dentro das situações que ela me relata, né? A mais velha é mais, nesse sentido, é mais tranquila, essa parte mais energética e tudo mais. Então a gente tem que direcionar, a gente tem que apoiar, a gente tem que mostrar. Só que para isso a gente tem que entender. E para entender você tem que buscar, você tem que pesquisar, você tem que estudar, né? E até mesmo isso que eu estou dizendo para a criança e para o jovem serve para nós, né? Para o adulto, o que é pai, o que é mãe, né? Também temos as nossas dificuldades. E como eu disse no começo, a gente tem que começar a criar ferramentas para a gente poder lidar com os desafios do dia a dia, né? Porque hoje você imagina vamos falar assim, a guerra energética que existe hoje no mundo, que a gente não consegue ver. Então estamos a todo momento abertos, sem saber a essas energias, a esses ataques, né? Então a gente precisa criar formas e ferramentas para nos proteger, para nos isentar, nos isolar de tudo isso, tá? Porque hoje muitas dores são espirituais, são dores da alma. Só que essas dores, elas vão aparecer no corpo físico, que também é uma forma, muitas doenças também aparecem no corpo físico. Muitas das vezes, para te alertar. As doenças, muitas vezes, é um alerta. Fala, olha, presta atenção aqui. Não para o órgão que está com problema, mas para mostrar para vocês, para nós, que o problema é muito além do que aquele que está aparecendo, né? Então, às vezes, é uma forma de chamar você para a realidade espiritual, para essa ascensão, e você começar a direcionar a sua vida espiritual, que é o real propósito de estarmos aqui, tá? Foi um vídeo rápido. Eu espero que essas informações possam ajudá-los. Se vocês tiverem alguma ideia de tema, quiser que a gente tente abordar alguma coisa dentro do nosso pequeno conhecimento, fique à vontade, pode colocar aí, que a gente vai tentar fazer isso da melhor maneira possível. Eu tenho outros parceiros, parceiras, e a gente pode estar tentando trazer de uma forma melhor essa informação para vocês, tá bom? Gratidão, beijos aos meninos e meninas, e vamos se cuidar. Tchau, tchau.